Eu joguei 2 anos no profissional, joguei no São José e no Rio Branco, e aí fui fazer jornalismo. E aí eu falei, pô, vou fazer jornalismo esportivo, porque eu sempre fui, né, do esporte e tudo mais. E ali que, tipo assim, eu nunca imaginei na minha vida que eu iria fazer a faculdade de jornalismo, né? O importante é competir, eu não acho. Eu sempre, eu tô ali para ganhar. E eu sempre coloquei, eu falei, cara, eu preciso ser diferente e eu preciso ser o melhor. Então eu sempre coloquei isso na minha cabeça, falei, cara, eu vou ser o melhor, então a forma de eu me comunicar eu tenho que ser o melhor, a forma de eu organizar a minha loja tem que ser o melhor, a forma de eu treinar meu colaborador eu tenho que ser o melhor. E aí eu falei, pô, eu preciso levar essa minha carne para o meu cliente de uma forma mais profissionalizada, não dá para eu ficar nesse amadorismo, né? A Bull Prime foi o primeiro açougue do Brasil a vender, trazer o Wagyu para o consumidor final. Então eu comecei a ser referência nisso, porque eu fui o primeiro a entender como é que comercializava isso, como é que vendia, como é que eu posicionava o produto. Ele indo embora, ele falou, cara, foi a melhor carne que eu comi na minha vida. Eu valorizo muito os nossos colaboradores, obviamente tem entrada e saída, mas eu tenho muita gente que está desde o início, assim, para mim é um orgulho, né, ter pessoas que desde o início de Bull Prime estão até hoje com a gente. Então tudo isso que foi construído é para a gente levar, quando a gente fala a palavra experiência, né, é levar realmente algo diferente para o meu cliente. E na minha missão de empresa eu falo que é levar a máxima experiência em carnes para a família, né? Só experimentando você vai saber se realmente é bom para você ou não. Eu sempre falo que é bom para você, pode ser que não seja para mim. Seja muito bem-vindo ao nosso novo episódio da Sala Vertex e hoje a gente tem um convidado aqui que é um cara fora da curva e a gente só tem trazido gente assim também, né? A gente vai acostumar a ver gente boa aqui, mas hoje de uma forma muito nobre, mesmo, porque ele é referência no mercado dele, não só aqui em Curitiba, mas no Paraná, no Brasil. Vocês vão saber, poxa, mas quem que é esse cara? Vocês já vão saber. E eu quero aqui começar, na verdade, pedindo a Deus que nos abençoe sempre, a você que está nos assistindo, que Deus esteja contigo aí, esteja rodeado de pessoas boas, e Deus está sempre no comando de tudo. Também agradecendo aos nossos patrocinadores, todos aqueles que estão nos apoiando na Sala Vertex, porque a gente está caminhando e nós estamos fazendo com que essas histórias cheguem a mais pessoas e ajudem essas pessoas a crescerem, a serem melhores, assim como pessoa mesmo, mas como empresários, como empresárias. Então eu quero agradecer todos que estão envolvidos, estão fazendo com que esse projeto ele alcance mais e mais pessoas. Esse nosso convidado de hoje, eu vou ler para vocês aqui um pouco sobre ele. Ele é esposo, ele é marido, ele é jornalista de formação também, meio metido a jogador de futebol, vocês já vão ver, mas joga muito. Estamos numa peleia para ver quem ganha mais, ou eu ou ele aqui nas nossas disputas. Ele é pai do Maximus Canan e da Maria Eduarda Canan. Marcos Canan, seja muito bem-vindo, meu irmão, ao nosso episódio da Sala Vertex, mais um episódio. E vamos falar um pouco de carne boa hoje ou não? Não, bastante, né? O assunto aqui vai ser carne e churrasco, né? Carne, churrasco, linguicinha também, conta ou não? Conta. Linguicinha. Sempre é bem-vindo no churrasco, né? Eu vou deixar ele falar um pouco, não, ele vai falar muito sobre carne, porque eu quero explorar muito esse assunto, mas não só sobre a carne, né, Cana? A gente vai falar também sobre história, né, sobre empreendedorismo, porque afinal de contas, a gente, desde o início que a gente chegou aqui na gravação, a gente está falando de negócios, sim, de como fazer com que as marcas cheguem mais para frente. Claro que tem a questão de saber sobre o assunto, mas tem uma gestão por trás disso, tem que ter um empresário por trás disso que faz com que essa marca, com que um estudo chegue lá, né? E você acabou de concluir a quarta temporada do Grande Assador, que é um sucesso hoje. Como é que está sendo tudo isso? Conta para nós. Então, agradecer muito o convite, né? Parabenizar aí pela iniciativa de trazer o lado do empresário de uma forma de comunicação, através do podcast, né? Então, fico muito lisonjeado de estar aqui contigo. E assim, o Marcos em si, eu sempre tive um desejo genuíno, assim, de sempre estar comunicando, falando, no meu trabalho e tudo mais. E dentro de tudo que aconteceu na minha vida, surgiu a oportunidade de fazer esse programa, né, o Grande Assador.
E a gente conseguiu emplacar na Globo, né? Então, assim, é uma bandeira que a gente levanta, assim, um orgulho muito grande que eu tenho. E é um reality de churrasco, quem quiser assistir tá lá no Globoplay, pode acessar lá e tudo mais. Sempre foi para convidados, para amigos e tudo mais. Essa última edição a gente abriu para participantes, né? Então as pessoas se inscreveram, então o pessoal do Paraná todo ali se inscrevendo, foi muito legal. E eu tenho um prazer enorme de fazer o programa, assim. E basicamente é trazer entretenimento do mundo do churrasco, né? Muito, muito divertido, muito bacana. As pessoas que participam amam. Eu acompanho assim o feedback, né? Das pessoas que assistem também gostam muito, parabenizam. Então, para mim falar de churrasco e fazer esse programa para mim é sempre um prazer enorme. Vocês vejam, né? Como é importante a presença do Marcos aqui com a gente, porque eu sempre ouvi falar muito bem da Bull Prime, antes de conhecer você. Sim. A Bull Prime bom. A Bull Prime, né? Era aquele negócio tipo, cara, um dia eu vou jantar lá, sabe? Desejo de consumo. Isso, tipo, cara, Bull Prime, você via até um pouco longe, você, tipo, cara, sabe aquele negócio, uma vez no ano faz bem? É inacessível, né? Uma vez no ano faz bem, e eu conheci você lá no aniversário do João, na verdade acho que era do Thiago, era aniversário do Thiago, lá no João, Anselmo. Tá. Que estava acontecendo lá e você estava lá. Lá que cada dia tem uma festa. Lá, todo dia tem festa lá. Lá tem sempre festa, o João. Convida mais nós, né, João? Tá faltando. Tá faltando. Ele tá cuidando bastante da saúde agora e não tá convidando nós para as festas, né? Enfim, e lá eu vi você, mas eu não te conhecia. Eu falei, cara, esse cara tem alguma coisa diferente. Você numa festa lá, tava com um óculos meio amarelão. Porque, cara, o cara tem que ter muita moral para colocar um óculos desse numa festa de noite com óculos, uma roupa meio doida. Eu falei, cara, esse cara é importante, irmão. Aí sabe que aí, né? Aí no outro dia, tava o Neto, o João, o Pedrinho e mais alguém. Eu tiramos a foto, eu postei essa foto. Aí no outro dia eu falei, Pedrinho, quem que é aquele cara? Ele falou, o dono da Bull Prime. Eu falei, caramba, hein? Eu tirei uma foto com o Marcos Canan, cara. E aí eu liguei para você e falei, irmão, vamos participar da fraternidade com a gente? Sim. E aí eu fui lá e nesse dia que eu sentei para almoçar a primeira vez na Bull Prime. Lá na Bull do Pátio, né? Isso, exatamente. Então, levou um kit bem bacana. Isso, exatamente. Então, de lá para cá, eu passei a admirar muito o teu trabalho. Porque, assim, se tornar uma referência também não é fácil, né, cara? Você tem um trabalho, né, Marcos? Tem. Eu sempre falo que todo empreendedor, ele tem as histórias por trás de tudo, né? De onde chega, as pessoas quando vêm, né, acham que tudo é fácil, né? Faz assim, igual internet, TikTok, tá tudo pronto, né? Não é bem assim. Mas quando eu iniciei o projeto de Bull Prime, eu sempre me coloquei numa posição como marca, né? Então a gente sempre me coloquei como referência, não somente ser referência naquilo que a gente fazia, mas ter um posicionamento da marca importante, né? Para que as pessoas entendessem que não era um simples açougue, não era um simples restaurante, tinha um brand, tinha uma marca por trás disso tudo. E eu acho que foi isso o meu maior desafio, né? De manter esse foco que era o início do projeto, de ter essa marca consolidada no mercado, que não é fácil, porque para você perder, né, um trabalho de anos construído é muito fácil, muito rápido, ainda mais hoje em dia com redes sociais e tudo mais. Então eu fiquei sempre desde o início monitorando, gerando conteúdo, e se alguém falasse alguma coisa um pouco negativa eu já ia atrás, mas o que aconteceu, porque não podem falar isso, aquilo, porque eu fui blindando mesmo, para que a gente tivesse essa percepção das pessoas, né, que a Bull Prime era algo único e diferente, né? E então a história por trás da Bull, no bom, né, de todo, obviamente que o nosso produto, a estrela é a carne, é o churrasco e tudo mais, mas eu sempre coloquei a marca em primeiro lugar, sabe? De blindar a marca. Eu até citei aqui, você é jornalista formado, né? Você é jornalista por formação. Eu acho que sou ainda, sou. Hoje se perdeu. Acaba. Eu tenho até a carteirinha do Sindijor. Se paga ainda. De jornalismo, não paga. Não paga mais. Nem sei se tem mais faculdade de jornalismo ainda. Não, deve ter, né? Será? Deve ter. Mas enfim, né? Isso te ajuda hoje, porque hoje você é apresentador, né? De um grande programa, né? A nível, daqui a pouco vai virar a nível nacional, inclusive. Se Deus quiser.
Jogador, chegou a ser profissional? Eu joguei 2 anos no profissional, joguei no São José, no Rio Branco. E aí, depois disso, eu já estava no... É que assim, a minha história, se resume assim, eu entrei na televisão com 16 anos, porque eu jogava futebol com um dos diretores da época, né? O meu pai jogava bola com ele queria que eu reforçasse o time da firma, né? E ao mesmo tempo era uma pessoa extremamente bem relacionada e ele falou, pô, traz o Marcos aqui que eu vou ver se eu consigo encaixar em algum clube, alguma coisa, porque ele tem potencial e tudo mais. E aí eu fui trabalhar na televisão. Basicamente era office boy, né? Do Marcos Batista na época. E eu sou muito grato a ele, eu sempre às vezes encontro ele em determinados lugares assim, e agradeço muito assim, a oportunidade que ali começou a formar o homem Marcos, né? De uma certa forma. Depois que a gente vai ficando um pouco mais maduro, a gente vai aprendendo algumas coisas, E ali eu entrei para trabalhar, para ele tentar me encaixou em alguns clubes e tudo mais. E sempre aquelas coisas de jogador que acaba acontecendo, machuca. Né, quando você vai para alguma coisa um pouco melhor, você também tem alguma coisa que te puxa para trás, até estudo, trabalho, família, pai e tudo mais. A falta de habilidade também, falta Mas acabou que a gente não conseguiu seguir ali, mas depois fiquei jogando amador por uns 10 anos, futebol amador, joguei em vários clubes do amador. E aí, obviamente, que como eu estava na televisão, a televisão na época, ela tinha muito essa essência do colaborador, né? Hoje poucas empresas têm isso, então ela incentivava muito o colaborador a estudar e tudo mais, então ela pagou minha faculdade na época, ela tinha coisa de bolsa e tudo mais, e aí fui fazer jornalismo. E aí eu falei, pô, vou fazer jornalismo esportivo, porque eu sempre fui, né, do esporte e tudo mais, e ali que, tipo assim, eu nunca imaginei na minha vida que eu iria fazer faculdade de jornalismo. O que você imaginava quando você foi fazer jornalismo? Você se imaginava ao lado do Galvão Bueno comentando um jogo, de repente? Então, era esse? Não, eu queria fazer o repórter esportivo mesmo, ir no campo, entrevistar jogador. Mas tinha um canal, uma rádio que você sonhava, tipo, eu vou fazer isso para estar aqui? Cara, a minha escola era do Gil Rocha, falecido, né, que o Gilberto Fontoura, bem antigo, que fazia rádio 98 e estava começando as transmissões, né, local aqui. Então, por exemplo, a gente não tinha narrador esportivo no estado do Paraná. Então, as referências nossas sempre foram fora. Né? Então, o Galvão Bueno, o Mauro Naves, na época, eram os mais antigões, assim, imagina, isso foi em 99 para 2000, né? Silvio Luiz, tinha o que mais que tinha aquele foi ele, não foi, era o Silvio Luiz? Era o Silvio Luiz que falava. Mas tinha um outro, que eu já lembro o nome. Mas eu não tinha muita referência, assim, porque eu não queria ser, não é que eu desejava ser jornalista esportivo, é que eu estava ali e falei, cara, já que eu tenho que fazer jornalismo, eu vou fazer jornalismo esportivo. Então não tinha uma referência na área que eu falava, nossa, eu quero ser esse cara. Zero, eu não tinha isso. Mas assim, querendo ou não, você vai absorvendo de quem está próximo de você, né? Na época o Rogério Tavares começou a fazer tinha acabado também de assumir o microfone ali, vamos dizer assim, na parte do esporte e tudo mais, então eu era muito amigo, estava sempre junto, jogando bola, estava sempre pra baixo. Você chegou a fazer uns trabalhos então, já bastante trabalho na área? Fazia edição, fazia pauta, né? Então a pauta o que era? Você ligava no clube para saber o que estava acontecendo, redigia a pauta e mandava pro repórter de rua lá entrevistar o jogador, fala com ele lá que aconteceu isso, ele vai ser fazer um briefing para ele, né? Fazer um briefingzinho para ele, que era uma pré-produção, né? Mas é o pauteiro que a gente chamava. Né? Depois tinha edição, né? Que hoje todo mundo quase sabe fazer, porque é o celular hoje, né? Então, rápido. Antes era Betacam, ninguém vai saber, eu acho que é Betacam, que é o tipo de vídeo. Era VHS, lembra o VHS? Lembro. A Betacam era um pouquinho mais sofisticada que uma VHS, assim. Mas era fita, né? Então você tinha que fazer edição e tal. Eu lembro que tinha as ilhas de edições e tudo mais. Mas eu não tinha um desejo de ser jornalista esportivo. Eu estava ali e falei, cara, meio que uma obrigatoriedade, tá no meio e tudo mais, mas me ajudou muito, assim. Eu fiz um curso de trainee na época, que lançou na época o Plug, na televisão. Então a gente fez o projeto piloto do Plug, nós que desenhamos, a nossa equipe que estava ali desse trainee, eram 15 pessoas. A Daiane hoje está... Que hoje é um sucesso, né? A Daiane hoje é um sucesso na minha EPC. Ela fez o trainee também, que era um programa que tinha dentro da EPC. Alguns, Thiago Eldes, hoje eu acho que está na Globo Internacional. Saiu daqui também, cria aqui no estado. Deixa uma coisa, já puxando para o Bull Prime, né?
Você falou duas coisas que eu queria ver se as duas coisas estão ligadas ou não, né? Mas provavelmente sim, né? O fato de se tornar uma referência, eu sou assim, né? Tudo que eu vou fazer, eu falo assim, cara, como que eu vou me tornar uma referência nisso? Isso é o melhor. Porque eu imagino que um mercado tão concorrido hoje, você não pode entrar para brincar, você não pode entrar para fazer o que todo mundo faz, né? E eu vejo que você tem isso, tipo assim, você está sempre querendo fazer uma coisa diferente, sempre fazendo uma coisa que destoe e você erra, você acaba errando, mas você faz loucura para poder, tipo, preciso fazer algo novo. Você é diferente. Isso é de você, porque veio do seu pai, de uma educação gaúcha, ou porque o jornalismo junto com o jogador te deu essa vida, tipo, daí você acabou indo e você aprendeu o jogo das câmeras, o jogo não sei o que, e fez você virar referência? Então, mas eu acho que o esporte me ajudou muito. O esporte que eu digo, né, o futebol, a competitividade, né? Que querendo ou não, o esporte é isso. Então, sempre fala, né? O segundo é o primeiro dos últimos, né? Tem quem, importante é competir, eu não acho. Eu tô ali para ganhar. Hoje, no futebol, depois de 10, se eu perder, chego em casa puto da cara. E onde já se viu, que eu errei e tal. Hoje, né, o corpo já não acompanha mais. Mas eu acho que no mundo empresarial, eu tenho certeza absoluta que a gente tem que ser isso, né? Você tem que sempre buscar em ser o melhor. E desde que, quando eu comecei o projeto de Bull Prime, e pela minha competitividade e pensar que Curitiba, a gente é mal acostumado, vamos dizer assim, porque a gente tem muitos açougues bons, né? Açougues super tradicionais e tudo mais e tal. E você imagina eu abrir um açougue num lugar que já tem bastante referência, né, com uma clientela super formada, então como é que você vai se diferenciar daquilo ali, né? Então, eu sempre coloquei, eu falei, cara, eu preciso ser diferente e eu preciso ser o melhor. Então, eu sempre coloquei isso na minha cabeça, eu falei, cara, eu vou ser o melhor, então a forma de eu me comunicar tem que ser o melhor, a forma de eu organizar minha loja tem que ser a melhor, a forma de eu treinar meu colaborador tem que ser o melhor. E aí, dentro disso, você vai buscando ser o melhor em todas as áreas que você precisa ter, né? Então, aí você vai estudar, você vai aprofundar, você vai entender o mercado fora daqui, né? Eu peguei muita referência de açougue que não é do Brasil na época, né? Tinha em Sydney, tinha na França. Falei, cara, eu tenho que trazer esse conceito diferenciado, né? Para as pessoas entenderem que é diferente. Então, ele chegar e já impactando, porque não adianta eu contar que é diferente, né? Você falar que o teu café é diferente, e na hora que você abrir o teu café, você é diferente, né? Então, eu falava que eu preciso contar, mas eu preciso provar. Então, a minha loja, eu lembro até hoje, sempre minha loja, eu falei, cara, eu preciso ter um lustre lindo, maravilhoso e tal, e não tinha dinheiro para investir, né? Imagina, colocar um lustre. Não, eu vou pôr, porque, cara, aquele cara vai chegar, a primeira coisa que ele vai olhar, caralho, um açougue que tem um lustre, assim, um açougue que tem a cabeça já fora da caixa. Parece uma coisa tipo banal, mas eu falei, cara, vai ter um lustre. Aí eu lembro que eu comprei um super lustre lá, não sei como é que eu fiz para pagar aquilo lá, mas todo mundo chegava, era um tapete de couro embaixo, um lustre, coisa mais linda do mundo. Eu lembro que a mulher não ia muito em açougue antigamente, né? Então as mulheres começaram a frequentar lá, porque era um ambiente super convidativo. Nobre, luxuoso. Então, nossa, olha que lustre mais lindo, amor, eu quero um desse na minha casa, eu quero um sei o quê. Não era nem a carne, era o lustre. Mas é o ambiente, né? Não, então, lógico. Que é o conceito, e aí acaba comprando a carne, óbvio. E na época, assim, quando a gente começou o projeto de Bull Prime, eu já vim da produção rural, então a gente tinha a Cabanha Canaã, que era... assim, né, pai? Não, assim, quando eu saí da televisão, eu fui fazer assessoria de imprensa, ajudei minha mãe e tal, fazendo assessoria de imprensa, fiz assessoria de imprensa para piloto de Stock Cars, era o Thiago Marques, nem era o Tarso. Enfim, fiquei um pouco na área ali, né, de comunicação. E aí a gente tem uma área em Piraquara, que é da família, e aí minha mãe estava separando meu pai na época e tudo mais, quem que fica com aquilo e tal. Falei, gente, deixa com o Marcos, ele que resolve fazer alguma coisa lá dentro para pelo menos, que era só prejuízo, né? Quem tem chácara sabe, né? Duas alegrias, né? Quando você compra, quando você vende. Só que era uma área razoavelmente não tão pequena para uma chacrinha, mas também não tão grande para uma grande produção rural. E uma pecuária de corte, por exemplo, bovino, essas coisas, ou plantação e tal.
E aí eu fui estudar, peguei essa área, rendei, vamos dizer assim, da minha família, e fui estudar o que eu poderia fazer lá e comecei o projeto de produção de cordeiro. E aí tem a Cabanha Canã. A Cabanha Canã foi criada em 2007. Ela era azul, preta e branca, da cor do Grêmio, né? Então a logo era assim, eu fiz a logo na época, eu falei, tem que ser uma logo bonita, tinha uma jaqueta. Tinha que ser parecido com o do Grêmio. Sempre meio metido, vamos dizer assim, nessa questão de criar algo, né? Isso me entusiasma muito. E ali eu criei esse projeto da Cabanha e eu já comecei a ser referência na minha área em projeto de produção de ovinos, né? E eu ia em feira agropecuária. Então eu vendia semi, vendia matriz, né? Reprodutor, genética, né? Eu trabalhava com melhoramento genético. E eu ia nas feiras agropecuárias. Então as feiras é a competição, né? Que tinha. E eu comecei a ganhar tudo. Na parte, não tudo, mas sempre ganhava. Então assim, eu já entrei na atividade mal acostumado, então já levando troféu para casa e tudo mais, e aquilo me entusiasmou muito. Eu falei, pô... Competitividade sempre ali, né? E aí eu fui referência. Só que o que eu fazia? Eu tinha a Cabanha Canã e eu tinha um portal da Cabanha Canã de notícias de ovinocultura. Que antes não tinha Instagram, tanta rede social. Assim. Antes acho que era o Orkut que tinha, até tinha a comunidade da Cabanha Canã. E ali eu escrevia muito assuntos técnicos e tal. Fui estudar produção de ovinos em Guarapuava para aprender. Eu falei, cara, já que eu vou ser o produtor, eu tenho que ser o melhor. Mas eu sempre tive isso na minha cabeça. E aí eu fui estudar lá, imagina, jornalista estudando uma área técnica que é de zootecnia, veterinária, não tem nada a ver com coisa. E a gente montou esse projeto, fez esse projeto, a gente foi referência, né? Chamava Cabanha Canã, Excelência em Ovinocultura, né? Então sempre tive essa preocupação assim, de como a gente se posicionar dentro do que eu estava fazendo. E ali a gente começou esse projeto de ovinocultura de corte, vendendo cordeiro e tudo mais. E aí, assim, as pessoas me ligavam e falavam assim, Marcos, precisa de um cordeiro. Então eu pegava, matava o cordeiro de uma forma totalmente arcaica, vamos dizer assim, tinha uma salinha linda, bonitinha lá, mas assim, legalmente falando, na época eu não poderia fazer isso, mas é atividade, eu acho que muito da ovinocultura hoje é assim ainda, em alguns lugares. E aí eu levava esse cordeiro para o cliente. Aí o cliente, pô, mas você não consegue cortar para mim? Você não consegue embalar para mim? Você não consegue temperar para mim? Eu falei, pô, como assim, né? Aí eu falei, pô, tem que aprender de corte. Daí eu comecei a aprender de corte. Eu tinha uma salinha lá na minha chácara, comecei a fazer corte. Aí comprei uma maquinazinha de embalar vaga, entregava embaladinha vaga. Então eu comecei a entender. O negócio foi surgindo. Foi surgindo, do nada, assim, realmente do nada. Assim. Aí você falou assim, puxa, agora vou pro... E aí eu falei, pô, mas eu preciso levar essa minha carne, porque todo mundo fala, cara, o melhor cordeiro é do Marcos. Pô, compra do Marcos. Pô, compra lá do Canã, pelo amor de Deus, cara. Tempero dele, isso, aquilo, que o outro. E era um tempero da minha avó, que até tem um vídeo no Google Play que a gente, nesse último episódio do Pensador, a gente faz a receita da família, que é esse cordeiro com o tempero da minha avó e do meu pai. E aí eu falei, pô, eu preciso levar essa minha carne para o meu cliente de uma forma mais profissionalizada. Não dá para eu ficar nesse amadorismo, né? E aí que surgiu a ideia de 2012, eu fui fazer uma faculdade, uma pós-graduação em marketing, na PUC, e esse projeto, né, o TCC, era a verticalização da cadeia produtiva. Verticalização é o começo, meio e fim, né? Então, a gente produzia o cordeiro, a gente abatia o cordeiro, a gente fez uma parceria com a Prefeitura de Piraquara, na época tinha um abatedor municipal, e a gente levava para o consumidor final. Isso era o teu projeto TCC da tua faculdade? Do meu projeto TCC do marketing, né, da PUC. Então a gente começou esse projeto, eu fiz o projeto, a faculdade, com a produção acontecendo, as coisas acontecendo, não parando. E depois de determinado momento eu falei, puta, eu vou abrir uma loja especializada de carne, especializada em cordeiro. E aí que começou a ventilar o projeto Pool Primes em 2012, mais ou menos. E aí em 2013 eu tirei do papel. Falei, vou abrir e tudo mais, achei um ponto que é na Silva Jardim, ali a primeira, né? Que é que está lá até hoje? Que está lá até hoje, que é a matriz. Das 10 pessoas que eu mostrei, 9 falaram que não iam dar certo ali. Eu achei que você ia falar o contrário. Não, 10, o 9. é ruim. Que era uma mercearia do grego ali, era um lugar muito antigo, sabe aqueles secos e molhados? Uma mercearia bem antiga. Pô, mas o que é a visão do cara, e aí né? eu passei ali, era caminho de casa, ali que eu morava na Vila Isabel, eu falei, cara, que ponto que era, a casa era bonita assim, com as casas antigas e tal, então eu vou montar ali. E aí não sei quem que tinha pego aquele imóvel e montar um restaurante japonês, acabou que não deu certo e tal, não lembro quem que era.
E já tinha uma pré-reforma, assim, eu falei, cara, vamos aqui, vai dar certo. Tem bem a cara do que eu estou pensando, tal, já estava visualizando isso aqui. Pequeno, assim, né? Tipo, a realidade era, não tinha investimento, não tinha dinheiro de pai, não tinha nada. Era você e você. Eu mesmo. E aí eu resolvi abrir ali. Aí em 2013 a gente abriu a Bull ali. Então, aí eu peguei os meninos de marketing, que eram uns amigos de um produtor de cordeiro, meu, amigo do Diego, os moleques muito fora da curva. Eu falei, cara, eu preciso de uma logo, um negócio top, assim, pro Prime e tal. Daí eu fiquei com aquele nome, como é que vai ser o nome, né? Tem que ser uma coisa Prime. Eu colocava isso na minha cabeça, tinha que ser Prime, porque, porra, produto, isso aqui. Daí era Boi Prime, não sei o que Prime, não sei o que, eu falei, não, Bull Prime, cara, fechou o Bull Prime. Aí liguei pros caras e falei, cara, eu preciso de uma logo Bull Prime. Essa você não fez. Não, essa eu não fiz. Imagina se colocasse Bull Prime com o escudo do Grêmio, né? Não ia rolar. E aí depois eu vou contar uma história do Grêmio que é engraçado, o paísmo do Rio Grande do Sul. E aí os caras desenharam a logo da Bull, falei, cara, que coisa mais linda do mundo e tal. E aquilo, você vê como que as coisas vão acontecendo, né? Então a logo também já ajudou muito na construção da marca. Porque ela já tinha um posicionamento diferente, né? Porque você pegava o açougue do não sei o quê, açougue do Zé, açougue do... Não, já trouxe, a nobreza já estava ali. Já começou ali, né? Nesse projeto visual da marca e tudo mais. E aí a gente trouxe esse conceito de Farm to Table, né? Que hoje está em alta, né? Que é da fazenda para mesa e tudo mais. Então a gente já é precursor, né? Da Bull Prime, quando a gente começou, a gente já tinha essa essência de trazer o produto direto do fazendeiro, do produtor para sua mesa. E a tua cabeça ali nessa época era os melhores cortes, claro que você era de cordeiro, depois você abre um açougue e você incorpora todas as carnes. Isso. E aí você traz as referências suas do Paraná, somente aqui, né? Até então, né? A tua ideia era, ou você já estava pensando em trazer coisas de fora? Não, a gente Carnes, coisas. Então, aí quando eu montei... Em 13, né? Em 13, né? Quando eu montei o projeto, e eu falei, cara, eu preciso de uma carne bovina, porque se eu abrir só de cordeiro, eu talvez não estaria sentado. Não era, hoje o cordeiro ele é bem atrativo em várias... Mais ou menos. Mas imagina, antigamente era pior ainda. Ele tem uma cultura aí. A gente participou de vários projetos, como Coma Mais Cordeiro. É uma carne, se comparada nutricionalmente, muito, não muito, mas superior à bovina, suína e tudo mais. Só que a gente não tem a cultura de colocar na mesa no dia a dia, enfim. Mas é uma outra discussão, porque você já bastante coisa. Polêmico. Mas aí quando a gente montou a Bull, eu falei, cara, eu preciso de outras carnes bovinas, né? E que carne bovina que é a melhor carne do Brasil? Aí eu consegui descobrir um projeto da JBS, que chamava Swift Black, que eles estavam começando um projeto em Links. Então é um projeto super embrionário, a JBS, que é a maior produtora de proteína do mundo. E eu consegui chegar daí que eu falo jornalístico. Você vê que as coisas vão encaixando, né? Eu falei, cara, eu tenho que descobrir quem que é o cara que está por trás desse projeto. Os donos não são, né? E eu conseguia chegar nos donos através da meu faro ali e tal. Ele tinha muito contato, as coisas. E conheci um cara que chama Henrique, até meu amigo até hoje. E eu falei, Henrique, cara, você está por trás desse Swift Black, eu quero trazer essa carne para vender aqui no Paraná. Porque eu tenho meu cordeiro. Não, cara, isso aí esquece, não vai rodar, isso aqui é só para alguns restaurantes top aqui em São Paulo e tal. Tipo, falando assim, quem quer você em Curitiba, né? Querendo ou não, a gente é bairro perto de São Paulo e outras capitais, né? E eu falei, não, cara, meu projeto é incrível. Eu vendendo o projeto por cara, imagina, eu tinha que vender o projeto para ver se ele fazia o favor de me vender o produto dele, para eu comprar o produto dele. E aí eu mandei e tal, o projeto arquitetônico, como é que ia ser. Falei, cara, vai ser tipo um formato, é um açougue comum, mas tem essa referência ali de boutique. Eu não gosto do nome boutique, mas enfim. E aí eu trouxe a linha Swift Black com exclusividade no Brasil. Então eu fui o primeiro açougue a vender a marca Swift Black como açougue, porque era uma carne produzida só para restaurantes, para food service que a gente chama, né? Então quem na época tinha era o Corrientes, que era uma rede que estava bombando, né? O Corrientes 348 em São Paulo, até tinha uma... E eles queriam colocar essa carne em lugares que estavam bombando. Bombando e top, né? Tipo, e a Bull Prime não existia. O que é a Bull Prime, né? Era uma aposta, né? E aí eu trouxe essa carne para cá e a gente fez uma exclusividade por muito tempo dessa carne como açougue aqui no Paraná inteiro. Então, era um produto que ele se igualava ao meu cordeiro. Então, eu já tinha um posicionamento que eu estava buscando da marca, mas o produto me ajudou muito.
E aí nisso, nesses processos com o JBS, a JBS começou a importar o Wagyu. Que o Wagyu, né? Que ano foi isso? Do Wagyu? 2015. Primeiro ano de voo. E aí a gente tinha o Swift Black, e daí o Henrique me liga, pô, Marcão, nós estamos trazendo o Wagyu da Austrália lá para esses restaurantes, você tem que estar no meio. Eu falei, cara, como é que eu vou estar no meio disso aí? Eu falei, quanto custa isso aí, cara? Mas eu quero, mas, né? Ele era, na época, era tipo R$300 o quilo de compra, meu. Que hoje é caro, você imagina há 10, 12 anos atrás. 12 anos atrás. E aí eu falei, cara, Henrique, eu não vou conseguir comprar isso aí, cara. Eu tinha que comprar, acho que 40 quilos o mínimo e tal, porque era uma compra casada, assim, sabe? E aí ele falou, não, cara, vamos e tal. Eu falei, cara, foda-se, manda aí, vamos dar um jeito. Eu falei, cara, se eu não conseguir pagar o boleto, você dá um jeito, joga pra frente, dá um jeito aí, vamos dar um jeito. E já tava um movimento legal? Você já sentia que já tava bem andando, tava legal? Assim, era só açougue, né? Só açougue. Mas a loja tinha um espacinho ali para consumo, as mesinhas e tal, mas não era para consumo restaurante, era tipo o cara chegar ali, tomar uma cervejinha, esperar quanto temperava uma carne e tal. E aí eu trouxe o Wagyu, né? A JBS trouxe, colocou nesses restaurantes que já tinha essa parceria com o Swift Black, e eu fui o primeiro açougue do Brasil a vender o Wagyu. Então, por causa dessa parceria. O Prime foi o primeiro açougue do Brasil a vender, trazer o Wagyu para o consumidor final. Então eu comecei a ser referência nisso, porque eu fui o primeiro a entender como é que comercializava isso, como é que vendia, como é que eu posicionava o produto, e como era um produto de altíssimo valor agregado, não era para qualquer um. Aí você pensa o seguinte, por que as coisas são muito bem construídas e Deus faz as coisas perfeitas, né? Se você não faz jornalismo, não ia chegar nesse cara. Você não chegava nesse cara. Ou seja, o teu trabalho de contato, mas o trabalho jornalístico de fazer, eu quero saber quem está por trás disso, né? Eu sempre tive esse lado né, tipo, mas quem que é? Mas o cara lá ninguém conhece, não sabe, como não? Peraí, vamos atrás. Sempre tem jeito. E aí começou o projeto, a ABU começou a ser referência nacional, porque imagina, era o primeiro açougue do Brasil a ter as melhores carnes do mundo. Né? Então eu mandava carne para São Paulo, eu mandava carne para o Nordeste, as pessoas vinham, né, atrás de mim porque só eu tinha. Então, artistas, pessoas famosas começaram a procurar. Cantor, sertanejo, a turma do futebol, e tinha muita parceria com cantor, assim, dele. Porque, pô, vinha a turma, né, alguém vai trazer alguém importante, vamos dizer assim, dentro da sua área, né, algum artista, quando é que eu vou levar para comer aqui, para fazer um churrasco? Pô, eu tenho que oferecer o melhor para esse cara. Quem que é o melhor? A ABU Prime. E a ABU Prime sempre estava inserida nesse meio, mas não pela minha força eu não fazia força em estar nesse evento, nesses momentos. Aquilo que eu já estava construindo, as pessoas queriam, aquilo que você falou, né? Era um desejo de consumo. Tipo, a ABU Prime, né, ela criou, né? Eu criei esse formato da marca que, tipo, ela tem que estar em momentos muito especiais. Então, quando alguém queria, por exemplo, agradar alguém, né? Tipo, vinha alguém muito especial, pô, hoje é dia de ABU Prime, hoje vamos fazer algo diferenciado, né? E ali a gente começou a se posicionar no mercado, começou a parte de restaurante, né? Porque o Wagyu foi uma das coisas que, tipo, muita gente não comprava, porque tinha medo de fazer em casa, por mais que tinha dinheiro. Daí que surgiu a ideia de fazer o restaurante? Foi. E aí chegou um cliente lá, na época, e disse, pô, mas soube que você tem Wagyu, mas eu não quero levar para casa, faz aí para eu comer. Eu falei, como é que eu faço essa porra aí? Você quer fazer? Eu nunca fui outro churrasqueiro de gaúcho, espeto, fraldinha, maminha, ponta de peito. Falei, como é que eu vou fazer isso aí? Eu tinha uma grelha lá na loja, falei, meu Deus do céu, como eu vou fazer? Eu falei, mas você vem quando comer? Eu falei, não, eu vou hoje, não posso. Aí tinha me ligado, falei, meu Deus, liguei, pensei, como é que eu faço isso? Era uma a barra de contrafilé congelada, né? Eu falei, cara, a carne tá congelada e tal. Eu falei, cara, passa na serra-fita, corta os steaks fininhos, deixa ali e tal, seja o que Deus quiser. E eu morava perto de casa. Olha só, eu morava perto de casa, eu não tinha louça para atender, não tinha as coisas de restaurante, né? Fui correndo, peguei em casa louça, talher, as coisas para poder servir esse cara. E ele foi sozinho nesse dia. E aí peguei e fiz a carne para ele, que só tinha carne, a gente vendia umas saladinhas assim, eu falei, cara, só tem a carne e salada. Eu falei, não tem problema. Do jeito que tinha, assim, tipo, vai, come e o cara comendo. E você olhando assim, ali, né? Cara. E era um japonês, né, cara? E ele olhava pra mim e falei, puta merda, cara japonês, o japonês quer me matar, bom, Wagyu com japonês, cara. E eu olhando.
E aí eu comi e tal, e aí eu tinha uns vinhos, porque era meio empório, assim, né? Eu abri um vinho que ele pediu lá, eu vinho mais caro, ele tinha aberto. Então, pensa, ele comprou a carne mais cara, vinho mais caro. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Eu falei, o que eu tô fazendo, cara? E eu olhando assim, falei, e aí? Daí ele, não, vai lá fazer tuas coisas, daqui a pouco a gente conversa, deixa eu comer aqui. Aí na hora, ele indo embora, ele falou, cara, foi a melhor carne que eu comi na minha vida. E o cara já tinha viajado no mundo inteiro, já tinha ido pro Japão, o cara é super mega empresário, assim. E aí eu falei, opa, tem alguma coisa aí que eu não... Que eu nem sabia que eu tinha. Que eu né, que dá pra gente aproveitar. Daí ele falou, ó, semana que vem eu vou trazer meus amigos, aí se prepare. E uma dica, ele falou, bem, você lembra até hoje. Carne delicada não se usa faca de serra, tem que ser uma faca lisa, falando assim pra mim. Porque a carne é super delicada do Wagyu, então quando você usa a serra, você acaba rompendo as fibras, rasga e tal. Então você prepara que eu vim com uma turma. O cara te deu a dica aí, né? Deu a dica. E outra, era umas cadeirinhas de boteco, assim, quentinha. Não era o Janzinho Miyamura, não? Não. O José é muito bloqueio, nossa. Ele ajuda bastante, ele sempre está ali direcionando o que tem que fazer. E aí essa turma foi depois e tal, e ali começou, tipo, então semana que vem de novo, semana que vem de novo. Aí tive que contratar um cozinheiro. Aí comecei a parte dessa foi acontecendo também naturalmente. E aí, como eu tinha uma carne muito boa, então assim, pô, a gente começou a ser o melhor restaurante em Curitiba de carne, referência, porque as carnes eram muito boas. Cara, eu não sabia ser dono de restaurante, não tinha, igual dos outros, não tinha o traquejo, né? Então, de ser o restaurante, né? De como você servir, postura, tudo tem técnica, né? Mas a carne era muito boa, então... E daí hoje, resumindo, esse crescimento de Veia Bull Prime, que hoje ela não é nem um açougue e também não é um restaurante. Eu digo que ela é uma experiência, né? Você vai lá porque você tem de tudo. É que você separou também, né? Acho que eu não sei se todas têm o mesmo atendimento, todas têm, você compra carne e também almoça? Todas. Compra todas. E hoje são quantas cardápios distintos, né? e são quantas unidades hoje daí? 5 unidades hoje. Joinville e 4 em Curitiba. A gente tinha outras, e aí na pandemia a gente recuou. A pandemia ajudou muito da gente, mas muito mesmo. E aí a gente estava num projeto de expansão agressiva, sempre foi muito acelerado em ser, né? Tipo, vamos abrir, porque todo mundo queria Bull Prime, né? Pô, vamos montar em São Paulo, monta isso, monta aquilo. Eu falo, pô, vamos isso. Deslumbrou, né? E aí a pandemia deu, tipo, filho, vem cá, senta aqui do ladinho, sossega um pouquinho, cuida um pouquinho, você tem estrutura bem a tua empresa, organiza bem, né? Foi mais ou menos essa mensagem que eu entendi da pandemia. E aí a gente tinha mais uma loja em Joinville e tinha uma loja em Balneário Camboriú, que a gente tinha recém-aberto também. E aí na pandemia a gente não tinha o que fazer, né? Zerou, né? Caixa, zerou, peça, zerou. As lojas de açougue a gente conseguiu ainda permanecer aberto, que era atividade primária, que chamavam, né? Na época a gente podia abrir e vender, então conseguiu manter vivo. E eu falei para minha mulher que eu tinha outros projetos, a gente tinha Máximos Burger em praça de alimentação de shopping, tinha cozinha, não sei das quantas, cara, eu fui abrindo muita coisa assim, dentro de segmento de alimentação. E aí, quando veio a pandemia, a minha esposa era dentista, falou, ó, larga esse teu consultório, agora é guerra, né? Tipo, pra gente se manter. E eu falei para ela, vamos tentar o máximo, se a gente não fechar nenhuma unidade de Bull Prime. O resto, né, que estava em torno ali, hamburgueria, essas coisas, vamos, não tem o que fazer, né? Mas vamos ao máximo manter tudo que tiver aqui. Se precisar vender uma coisa de casa, vamos vender. Se tiver que mexer alguma coisa, vamos fazer. E para a gente manter o que a gente construiu até hoje, né? E aí a sorte, de uma certa forma, foi porque a gente era açougue em todas as unidades, né? Então eu conseguia, a gente teve um consumo muito maior. Se fosse só restaurante... Não estava aqui. E sabe uma coisa que eu quero até comentar com o pessoal aqui, que eu falo que eu sou muito feliz hoje de fazer o que eu faço pela fraternidade, né? Que é muito rico você poder sentar ao lado de pessoas que tão grandes dentro da nossa região e você vê o quanto elas também batalharam, porque aí você conhece um outro lado da pessoa, porque tem muita gente que vê só o lado do Instagram, rede social, sim. E o Marcos está aqui,
a primeira impressão era do cara assim, pô, o cara estilosão e tal. Mala. Um mala. Caramba. Não, eu nunca fui julgado desse jeito, assim, mas eu falei assim, é um cara difícil de você agradar, de repente, você acessar. E aí, agora, esses dias, a gente foi almoçar lá, né, aquele dia com feira e tudo mais. E isso que ele falou, que é tudo verdade, gente, porque a gente estava ali almoçando e ele estava lá atendendo, arrumando cadeira para o cara sentar ali, acolhendo, cuidando do corte, cuidando da experiência, vendo o cuidado do prato ali, de como seria, porque isso também acabou, o crescimento depois virou um desafio também, o que era só glamour e tudo mais, hoje é um desafio, que é o quê? Manter um empreendimento com concorrência, vem concorrência, então hoje é um desafio também, né? Eu acho que tem muita gente que reclama muito da mão de obra, né? Mão de obra, tá assim para todo mundo. Mas eu sempre tento olhar para o outro lado, assim, um lado positivo. Eu acho que eu valorizo muito os nossos colaboradores, obviamente tem entrada e saída, mas eu tenho muita gente que está desde o início, assim, para mim é um orgulho, né, ter pessoas que desde o início de Bull Prime estão até hoje com a gente. Então, obviamente que ajudaram a construir essa história, mas a gente não faz nada sozinha, né? Mas hoje você pega, igual você comentou, né, o nosso dia a dia de restaurante, eu sempre falo, gente, vamos tentar marcar, é que todo mundo quer marcar reunião comigo na Bull Prime. E eu falo, gente, não é que eu não queira marcar, é o meu trabalho, né? Mas é que quando eu estou ali, eu não consigo nem me concentrar, porque eu tenho um prazer enorme em servir as pessoas, né? Eu sou muito detalhista, então eu estou olhando tudo, eu até falo dentro dos meus treinamentos com a minha equipe, gente, tenta pegar 20% do que eu consigo enxergar e coloca em prática, porque para mim é muito natural, algumas coisas assim, né? Muito rápido, prático, eu olho, vejo, muda, sai, faz e tal, é dinâmico assim para mim. E é o cuidado que a gente tem, porque a gente construiu a marca, não é porque eu quis construir uma marca, que quem consolidou a marca são os clientes, né? Porque eu montei um negócio para os meus clientes, né? Então, para as pessoas que querem consumir o meu produto. Então, tudo isso que foi construído para a gente levar, quando a gente fala a palavra experiência, né? É levar realmente algo diferente para o meu cliente. E na minha missão de empresa, eu falo que é levar a máxima experiência em carnes para a família, né? Então, eu quero levar a carne para a família. Eu quero que a criança consuma minha carne, que consuma meu hambúrguer, que consuma tudo isso. E fazer toda essa engrenagem funcionar é o que está deixando mais bem, né? Porque é o dia a dia. Né? E o Marcos, além de estudo, ele não parou, né? Porque você está sempre estudando, você é um cara que é muito estudioso, você foi visitar um lugar que produz, que cria a carne mais cara do mundo hoje, né? Tá lá, você foi atrás disso, você está sempre indo para o Uruguai, eu vejo que você vai no Uruguai. Sim. E tudo mais. Agora falando de carne, de corte, como que está esse... Fala um pouco assim das carnes mais nobres, para a gente saber um pouco mais de Wagyu. Enfim, tem tanto nome hoje, você vai na churrascaria, parece que a cada hora tem um nome novo. Flat Iron, daí você fala assim, me dá um pedaço desse aí. A gourmetização. Inclusive a gente janta às vezes junto, daí eu fico vendo o cara vem e fala assim, me dá um pedacinho desse. Eu fico, cara, como é que você agrada um homem desse fazendo uma carne, né? Mas você também é muito de boa, porque você sabe que cada jeito, mas assim... Quais são os cortes mais nobres hoje? Quais são os cortes mais pedidos? Como que ele é feito? Enfim, fale um pouco para nós disso. Gente, esse é tema... É muita coisa. Muito tema. Eu tenho um curso da Bull Prime, né? Então acessem lá o Instagram da Bull, que a gente tem vários cursos ali, que a gente passa tudo, né? De origem de cada corte, quais são os grupos musculares, de onde vem, né? Qual é a característica, por que é mais macio, por que é menos macio, por que é mais saboroso, menos saboroso e tudo mais. E a carne, ela vem numa evolução muito constante, né? Obviamente, não só a carne, mas várias coisas vêm através, principalmente de rede social e tudo mais. Mas tem vários cortes hoje, que é a gourmetização, né? Tem o churrasqueiro raiz, tem o cara que fala que é o Nutella e tudo mais, sei das quantas. E a melhor carne é aquela que você gosta. Mas eu sempre falo, então, por exemplo, meu sogro, né? Meu sogro, ele é o meu maior consumidor de peito bovino. Ele manda cortar fininho, que ele gosta de fazer naquele peito bovino, que é o famosão granito do churrasqueiro. Mas tem muita coisa assim nova no mercado, né? Diferente, porque vem essa evolução. Então tem cortes que antes não existiam, né? O Flat Iron é um, que eu já lembro, é um americano que desenvolveu esse corte, que ele estava dissecando, um anime dissecando
separando, né, todos os grupos musculares desse animal, e ele descobriu esse flat iron, esse corte diferenciado, que é no miolo da paleta do animal, que é o segundo corte mais macio do animal, e só perde para o mignon, né? Então tem uma característica de maciez, de gordura, então é um corte que está muito em alta, assim. Isso de acesso mais, vamos dizer assim, de mais fácil acesso de preços, se diz, porque aí se você for, já é caro. Se você pegar um boi de extrema qualidade, o flat iron vai ter um valor agregado altíssimo. Porque ele é do dianteiro do animal, né? Então o animal ele faz a tração, a força dele maior é nas patas dianteiras. Então quando o animal caminha, né, a parte de tração dá um desenvolvimento muscular no dianteiro. Por isso que a gente sempre aprendeu que a carne de segunda, carne de panela, era os cortes do dianteiro. A senha, essas coisas, não, isso é carne de panela. Né? Meu avô era isso. Por quê? Porque é excesso de músculo, excesso de colágeno, então você não vai conseguir fazer aquilo na grelha, você não consegue quebrar o colágeno na grelha com alta temperatura, então é uma cocção lenta, né? É low is slow, então você coloca aquela carne numa panela, vai deixando até quebrar o colágeno, virar gelatina, e você conseguir consumir aquela carne. Mas esses eram os cortes do dianteiro, né? São os cortes do dianteiro, mas dependendo do formato de produção desse animal. E porque o animal, por exemplo, o animal criado a pasto, ele caminha muito, né? Então ele vai atrás da comida, ele caminha e desenvolve musculatura. Então se você pegar um flat iron num animal desse, provavelmente você vai pagar de um animal comum, você vai pagar muito mais barato, porque o corte do dianteiro é o famoso, né? É o miolo da paleta que chama. Ou o shoulder, né? O ombro do animal. Isso aí num açougue qualquer, você não pode nem pedir desse jeito. Não pode nem chamar de açougueiro, talvez nem saiba. Então ele está sabendo, né? Porque as redes sociais estão ali para isso. Mas muda muito. Daí você pega um animal de confinamento, por exemplo, o animal não caminha, né? Atrás da comida. A comida vem para ele. Então esse desenvolvimento muscular do dianteiro é muito menor, quase não tem tanto, né? Então ele consegue depositar gordura, ele consegue não desenvolver tanta fibra muscular e tanto colágeno. Então ele consegue trazer uma carne macia, extremamente saborosa, porque ele não desenvolveu musculatura, né? Por isso que a gente aprendeu a comer cortes do traseiro, né? Porque os cortes nobres é onde você não tem tanto trabalho muscular. Entendeu? Então, onde a gente faz o trabalho, que o animal tem essa parte de tração muscular, esse desenvolvimento de fibra, sempre você tem uma carne mais rígida. Quando ele não tem essa tração muscular, então tem grupos musculares de sustentabilidade, que a gente fala, tipo, o mignon, por exemplo, é um músculo sustentável, né? De sustentabilidade, o contrafilé é a mesma coisa. Então não tem tanto desenvolvimento, né, de tração e força, diferente da parte do traseiro. Você vai pegar ali a parte do coxão duro, a parte, né, mais próximo aqui do garrão, que a gente fala, do animal aqui do joelho, ele tem, né, o próprio músculo, aquele músculo que você não consegue fazer na grelha, né? E essa visita sua, né, como que foi? No Japão, né? Essa carne, então, tipo, você chegar e essa carne mais cara... Eu cara super feliz, cara. Como é que é a criação? O que se diferencia tanto assim? Então, ele... assim, todas as minhas viagens, quando eu tenho oportunidade de fazer, ela sempre tem gastronomia, carne, essas coisas, então sempre eu vou em açougue. Eu sou meio metida besta, assim, sabe? Eu quero conhecer, eu quero ver como é que eles comercializam, como é que eles fazem. Uma mulher fala, lá vem o Marcos, ela fala, eu vou no restaurante, vou pedir uma carne, eu quero ver a carne antes do cara. Mas a Estela gosta também, né? Gosta, né? E aí ela falou, daí eu entro às vezes dentro da cozinha, eu quero ver como é que é a cozinha, eu peço para entrar na câmara fria, enfim. E aí essa ida que a gente teve a oportunidade de ir lá pro Japão, seria como uma rede social, Instagram, né? Aí eu mandei mensagem para um cara, chama Humans of Wagyu. Wagyu e humanos, né? Enfim, o Wagyu E eu mandei mensagem para ele no Instagram, não sabia se era português, se era inglês, se era japonês. Você mandou? Mandei, falei, cara, tudo bem? Estou indo para o Japão, queria visitar um lugar, tal, para conhecer aí de produção de Wagyu, eu queria ir numa fazenda e tal, pô, se puder me ajudar com alguém, escrevi em português mesmo. E aí o cara me respondeu, e depois de uns 2 dias o cara me respondeu em português. E não é aquele português traduzido, era um português, nossa, você vê que tinha pequenos erros de ortografia, normal, assim, que está escrevendo. Você vai. Ué. Eu falei, será que é brasileiro? Ele falou, você é brasileiro? Ele, sou o Marcos. E eu mandei da Bull Prime. Ô Marcos, sim, eu sou o Guilherme.
falei, como assim, Guilherme? Ele falou, não, cara, pô, te sigo faz muitos anos, tal, não sei o quê, pô, sou fã, tem trabalho e tal. Porque o cara é ficcionado por Wagyu, e como a gente sempre foi referência no Wagyu, e era um brasileiro que foi morar no Japão. E ele cuidava da rede social, das coisas, de tudo. E ele fazia rede social, ele tem essa rede social fodida, ele montou uma hamburgueria que ganhou a quinta melhor hamburgueria do mundo, fodida, um cara topíssimo, né? Tipo, boa gente, cara. Craque, igual diz um amigo meu. E aí eu mandei, ele falou, não, cara, vem pra cá, vou te dar um jeito aqui, não sei o quê, vou te levar num produtor meu, vou te levar não sei aonde. E aí eu falei, puta, tá ganha a minha viagem, né? Porque eu tive um momento único que é inacessível, não é uma coisa turística que você consiga pagar para ir. Não é assim que você vai, né? Ainda mais no Japão, que é tudo muito fechado, algumas coisas. E aí eu fui na fazenda de produção em Kobe, né? Kobe é uma região que é considerada a melhor carne do mundo, que é uma região portuária do Japão, que alguns americanos e europeus estão fazendo comercialização de consumir essa carne, começaram a falar para o mundo que era a melhor carne do mundo. E aí eles fizeram um protocolo, eles têm todo um ritual ali, tipo do champanhe, né? Não sei se você sabe como é que é a blindagem do champanhe e tal, mas eles fizeram uma denominação de origem controlada. Então tudo que é de Kobe tem certificações e tal, para que eles protegessem, né? Não só a marca, mas o produto. E para mim, quando eu comecei a trabalhar com Wagyu, Kobe era uma coisa que eu, sabe quando é tipo inalcançável, tipo, eu nunca nem imaginava que existia e nem que eu teria a oportunidade de estar lá. E aí eu fui nessa produção de Kobe, que é do Sunaga-san lá, que é um produtor de Wagyu, e super, animais em confinamento, assim, animais fechados e tal, né? Então, super alimentados, então uns animais extremamente pesados, assim, lindos, assim, os animais. Então eles têm um diferencial que lá eles usam saquê, bagaço de saquê na alimentação. Tem muita teoria da turma pergunta, mas o Wagyu toma cerveja? Não, você já ouviu falar isso? Depois eu falei, cara, até fiz um vídeo e falei, aqui eles não tomam cerveja, mas aqui eles tomam saquê, né? Então eles têm um bagaço de saquê que eles usam na alimentação lá, que dá um diferencial, porque tudo que o animal consome, ele coloca na carne. Claro. Né? Então se pegar um animal a passo, você vai ver uma gordura mais amarela, né, e tal. E aí disso, para mim já tinha ganho a viagem, eu fui conhecer um frigorífico, eles me convidaram para conhecer que lá é arremate, né, tipo, é por leilão, então eu entrei no frigorífico, tipo, as carcaças de Wagyu, tipo, nossa, aquilo lá foi, meu Deus do céu. Maior experiência. Muito top. Veja, claro que para a gente falar de cortes, de fato, o Marcos ele tem cursos que ele vende, ele faz, ele apresenta, e é realmente uma aula a forma que ele, com que ele apresenta, porque daí o universo de carne ele é infinito, né? Você tem a parte de você acertar, de você fazer o corte, o preparo, na parte o tempero é o que manda também, né? Se você pegar uma baita de uma... acho que é duas coisas, né? Vamos fazer um contexto aqui geral para a gente caminhar para o fim. Que rende, né? Rende pra caramba. Mas assim... eu tava, e se veja como é que é. A maioria das pessoas, ela compra uma carne... Vou pegar a carne popular, que é o cara que compra no açougue, lá, né? Se vai comprar carne, às vezes se compra por preço, ou seja, compra mais barata, às vezes, né? Por causa disso. Mas assim como o café, por exemplo, por que eu criei também o café, fazendo uma ponte com tudo isso? Porque a carne, assim como o café, é o que está todo dia com você. Todo dia. Sim. E tem gente que não se dá o prazer de dizer assim, cara, hoje eu vou comer uma carne boa. Hoje eu vou sentar, vou fazer um bom corte, eu vou comprar um bom corte, vou temperar, nem que eu tenha que fazer um curso, ou assistir um curso do Canã, porque eu hoje tem gente que passa uma vida comendo a mesma carne, a de panela, a com batata, o bife acebolado, e não se dá... Porque, cara, imagine, eu lembro muito bem que você fez um dia essa experiência Wagyu para nós lá com um tempero de... um molho de caviar. Sim, caviar. Um molho de osso com ovas. Eu não sei quando eu vou comer de novo, né? Mas assim... Mas ficou, né? Fica, porque assim, você vê, é uma experiência, né? Eu fui esses dias também num restaurante tailandês, e aí eu falei assim, cara, me dá o teu melhor prato. Qual que é o teu melhor, que mais pede? Então o cara, mas pimenta, assim, cara, não importa, eu quero o que mais sai
Porque eu quero ter uma experiência, eu quero levar isso. E tem gente o que é isso. porque tem gente que não leva isso para a vida, né? Então, assim, como que você diria para as pessoas, o que se diria para assim, de incentivo para que ela não precisa ser o corte mais top, mais nobre, mas para que ele tenha essa experiência de um dia comer uma carne boa. Eu acho que dá oportunidade, né? Eu acho que eu falo sempre assim, que o paladar nosso a gente não retrocede. Né? Então, a partir do momento que você vai tendo essas experiências, né? Você pega um café diferenciado, né? Mais caramelizado, menos caramelizado, mais intenso, menos intenso. A partir do momento que você vai entendendo um pouquinho disso, teu paladar vai começando a ficar um pouquinho, que eu falo assim, mais refinado no sentido assim, vai começando a ter referências. Aí você acha o que é bom para você, o que não é bom. Né? Mas você tem que ter a oportunidade de experimentar. Então, só experimentando você vai saber se realmente é bom para você ou não. Eu sempre falo, o que é bom para você pode ser que não seja para mim. Né? E às vezes não é mesmo. Então, acho que se dá a oportunidade de ter essas experiências diferentes. Então, talvez você não precisa comprar 1 quilo de Wagyu. Compra 100 gramas, experimenta. Né? Gastar lá 100 gramas, cento e poucos reais. Você já vai ter uma experiência, vai ter uma referência do que é aquilo, né? Vai comprar uma carne de um Aberdeen Angus, um Black, um marmorizado, precisa comprar 1 quilo inteiro, mas é mais para você começar a ter essas referências, né? E ter essas experiências. E aí tenho certeza que a partir do momento que você começa a tomar um bom café, comer uma carne diferente, eu falo assim que as pessoas muito têm assim, comem menos hoje, né, do que antigamente, né? Quem gosta de churrascaria, rodízio e come. Às vezes a pessoa prefere um steak pequeno, mas que tem uma experiência única, né? Os grandes restaurantes com grandes marcas, assinaturas, chefs, ele é o suficiente ali, mas muito bem feito, é o suficiente de algo muito nobre que tem. E de fato você vê que aquilo ele satisfaz, né? Então por isso que vale a experiência. Tem que gerar experiência, tem que experimentar, igual eu falo, tem que se atracar, né? Tá, e vamos fazer, deixa eu fazer uma pergunta antes da nossa parte final aqui. A pessoa que está nos assistindo, que vai assistir, que ela costuma ir num açougue comum, no mercado de bairro, que ela não vai achar um tomahawk, não vai achar um angus, não vai achar essas carnes. Assim, ela vai para que área para ela ter uma uma experiência boa? Ali, naquele açougue. Ela consegue ter uma experiência ali. Claro, se ela quiser ir para um nobre, ela vai ter que ir lá na Bull Prime, óbvio. Mas no dia a dia, Você tem que conversa com o açougueiro ali, ver o que o cara tem no dia, porque o açougue tradicional, vamos dizer assim, ele tem muito giro de carne, né? Então, entra carne boa, né? Esses caras entra e tal. Então, e o açougueiro sabe quando a carne está mais macia, menos e tal. Então, eu acho que nada melhor que ser direcionado pelo açougueiro. Mas você Apesar que às vezes o açougueiro ele quer te empurrar outras coisas. Né? Tá mais barato. Tem aquele meme, né? Eu quero 1 quilo, o cara coloca 3 quilos. Vai! Tá bom 3 quilos? É isso, né? Mas assim, eu falo porque é uma realidade, né? A carne nobre, ela é consumida hoje com uma porcentagem de pessoas assim, pequena. Eu entendo a tua pergunta, né? É que a carne nobre, quando a gente fala de nobreza, carne nobre, entre outras coisas, a gente pensa que o produto é muito caro. Mas hoje o que acontece? O nosso processo de produção pecuária, ele evoluiu tanto que hoje a gente já tem uma demanda grande, a gente já tem uma grande produção de produtos de qualidade. Né? Hoje a gente está segmentando cada vez mais. Então, produtos que antigamente, lá quando eu abri a Bull Prime, que eram muito diferenciados, hoje já está no varejo de maior volume, já está no açougue do bairro, já está no mercadinho do bairro, né? Porque tem uma demanda de matéria-prima, então que a gente vem evoluindo na pecuária, né? Então tenho certeza que a maioria desses açougues e mercados e tal já tem um produto que não é diferenciado, um Wagyu marmoreio 12, uma carne criada assim, mas ele já tem porque tem a produção. Né? Então... E não só isso, né? A gente está vivendo um negócio de comunicação muito rápida, rede social. O consumidor não quer, ele quer comer bem, cara. Isso, e daí ele vê alguém com aquela carne que você faz, que ela fica de pezinho lá, o que é aquela peça que você... Bisteca fiorentina. Então ele vê aquilo e vai chegar para o açougueiro, tem aí você começa todo mundo pediu, o açougueiro vai... Não, ele se força, mas é muito disso. Eu falo assim, quando eu iniciei a Bull, o que era nobre antes é meio que o commodity hoje, né?
porque a gente não tinha tanto acesso a matéria-prima de altíssima qualidade. Até tinha, mas era muito restrito. Então, o Prime tinha, mas era a gente que tinha. Assim, não era aberto para o público, era quase unicamente exclusivo. Então, aumentou a produção, você começa a pulverizar, né? Então, você começou a colocar em vários lugares. Então, óbvio que a gente, como o Bull Prime, você falou muito de diferencial, a gente busca, a gente tem isso, mas hoje o meu vizinho também tem. Né? Então, como eu me diferencio disso, é daí que a gente vai para esse lado de produtos com terroir, com origem, com história, né? Com esse trabalho que a gente vem fazendo no Puro Não, que é um produto único mesmo, exclusivo, que a gente abate 4 animais a cada 3 meses. E então a gente vai para tá indo para um viés muito mais igual ao vinho, né? Vinho tem bastante, tem vinho de 30 e tem vinho de 20 mil, né? E tem público para os dois, né? Tem. Então na carne a gente tem esse desafio que é o meu DNA, né? Trazer esse diferencial. Então a gente tem esse padrão que a gente construiu até hoje, mas está indo para essa linha muito mais da referência, experiência, contar a origem desse produto, né? O terroir, o formato que esse animal é consumido, que tipo de alimentação o animal consome. Então isso eu tenho hoje uma bandeira de trazer muito isso para as pessoas, né? O que eu estou consumindo, né? E o que essa carne me mostra e para eu começar a ter essas referências, né? Gustativa, né? De sensibilidade à hora que eu estou consumindo e tudo mais. Então, para as pessoas aprenderem, saber, na verdade, não é nem aprenderem, mas é entender aquilo que eles estão consumindo. Né? Então, esse curso meu lá de sommelier da carne é muito em cima disso. Né? Isso que eu ia te falar agora, porque você imagina, é um universo tão grande para você poder fazer para os teus amigos, igual você fez para a gente lá no passado, que você fez um curso lá. E, cara, como o pessoal ele aprende tão rápido, né? Porque é uma coisa que você sabe, que você gosta de fazer. E aí uma dica ou outra que ele dá ali, ele faz e faz com que mude todo, e muda uma história, muda uma família, porque daí você vai... o cara chega grandão, eu aprendi aqui, agora eu sei fazer. Isso e tal, chega, sabe nada, né? Aprendeu, mas a gente vai chegar ao ponto que o Canã hoje tem de entrega, é absurdo, né? Mas pra gente poder caminhar pro fim aqui agora mesmo, por causa que o tempo correu demais, a gente tá doido, a gente tem muito assunto, é que o assunto carne é gigantesco. Carne de churrasco é bom demais. E a gente não consegue falar quase nada. Mas o Marcos ele tem cursos, ele tem várias entregas aí que ele faz, ele é um estudioso de carne, então treinamento para grupos empresariais. Apaixonado por carne. Ele é apaixonado por carne e pelo que ele faz. Então, você acha que vai ter menos do que uma baita de uma entrega em tudo que ele faz? Com certeza não. Ele vai entregar muito em tudo isso. Para finalizar, a gente faz Vamos lá. Vamos preparar um bate-bola. Cadê o café? Tem mais café? A gente faz um bate-bola bem rápido aqui, que eu falo umas palavras aqui e você responde, mas tem que ser rápido, assim, tipo, 2, 3 palavras que te vem na cabeça. Tá. E aí aí a gente caminha para o fim aqui. TV. Engrandecedor. Viu como é que é legal? Tem uma aqui que eu vou deixar por último, aqui, que essa aqui é polêmica, que a gente já viu você brincando quanto a isso. Idade. Dádiva. Legal. Maionese. Sogra. Essa a melhor maionese por tipo disparado. Quantos quilos ela vende por semana? Tá vendendo 2 toneladas talvez por mês. Por mês, 2 toneladas de maionese. A história da maionese é outro podcast. É outro podcast, né? Meu Deus do céu. Faca. Faca boa. Faca boa. Tem que ter, né? Faca boa não passa vergonha. Futebol. / seleção brasileira. Futebol. Não vai me falar Grêmio, né? Futebol, colocar hoje o meu futebol é meu filho, cara. E a outra palavra aqui é filhos, né? Filhos. Meus filhos, né? Nem vou falar porque. Mas é tudo, né? Eu tenho 2. A minha menina com 18 já, né, indo para a vida, faculdade, dirigindo. O meu filho que é. Você vê muito você nele, né? Não, é minha cópia, né? Em tudo. Replica tudo. Mas querendo ou não, a gente tem essa... Família nossa sempre foi muito
voltada para os filhos, né? Então eu tenho a gente fala de filhos, sempre vai estar à frente, eu acho que de qualquer coisa, né? Sempre. Filhos, TV, futebol, veganismo. Meus sentimentos. Cara vegano. Meus sentimentos, cara. Tá perdendo o quê? E assim, eu sempre falo assim, não tenho nada contra vegano, mas, cara, não enche o nosso saco, irmão. Você quer comer, você quer ter teu viés, que tem muita gente dentro do veganismo, assim, que levanta uma bandeira sem ter muito propósito das algumas coisas, sabe? E eu conheço muita gente que são veganas e não é aqueles caras xarope que fica te enchendo o saco, que é os haters que ficam. Tem muita gente que ataca você como assassino de animal? A gente tem uma posição tranquila, assim, de coisa, né? Eu não me você envolvo em polêmica nessas coisas e tal, e nem gosto disso. Mas eu acho que eu falo assim, eu só falo sempre pro vegano assim, cara, tome cuidado, que querendo ou não, a dieta à base de proteína animal, ela é necessária, né, pra gente. Então eu já vi pessoas que tentaram ir para o viés do lado do veganismo e ficaram realmente deficitárias nutricionalmente, então as pessoas estão, né? Então tenham cuidado, né? Você quer adotar essa dieta, seja acompanhado por profissionais, por nutricionistas. Eu posso dar um recado? Cara, não tem nada contra também, né? É que você não fez a experiência de Wagyu com caviar do Marcos. Mas eu tenho um cara que ele virou vegano, cara, e ele era clientão meu, cara. Ele é meu amigo até, ele foi gente boa pra caceta. Cada hora ele tá numa vibe, igual eu falo. E aí, quando ele resolveu que, puta, não aguento mais, ele mandou, falou, cara, ele teve uma bicicleta lá da boa, assim, falou, cara, falei, vamos... Fez uma cerimônia ali. Uma cerimônia, puta, como é bom comer carne e tal. O bom filho a casa volta. E agora a última palavra aqui, porque eu sei que... Bom, eu já falo sobre isso aqui, Estela. Estela é Porto Seguro, né? Estela é a que comanda tudo e mais um pouco, né? Tudo mais um pouco. Veinha não é fácil. Por que eu falo isso, né? Porque por trás desse cara que a gente falou desde o início, que é um cara que está sempre bem posicionado, rede social, televisão e tudo mais, tem um cara que é extremamente família, que eu vejo sempre, ele dá atenção para os filhos, ele dá atenção para a esposa, ele está malhando com a esposa. Você vê ele na rede social, eles estão ali brincando, ele leva um filho, ele está com a filha, e acompanha, e está lá, e eles estão trabalhando juntos, eles estão botando o filho para trabalhar junto, ele leva o filho para jogar futebol e acompanha. Cara, isso é sensacional, parabéns, gente. Mas a Estela, ela tem um papel fundamental, assim, dentro da família, que é manter o... Ela é mais largada em algumas coisas, né? Ela puxa a rédea, ela faz, tá? Ela é a CEO que eu falo, né? De tudo, né? Às vezes postando lá, a CEO. Mas é isso, gente. Nós tivemos hoje o prazer de estar com você, querido. Obrigado mesmo. Podia falar mais, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um novo episódio. Fazer 10 episódios com o Marcos Canão. O Matheus e o Eliseu estão nos ajudando. Vamos fazer um próximo com ele fazendo corte. Faz um cortezinho, claro. Fazemos um podcast, esse aí, podemos fazer? Vamos. Fazemos lá na Bull Prime, o Matheus, tem que se virar lá na Bull Prime, levar a estrutura e vamos fazer lá. E eu que fui presenteado ainda, porque olha aqui, ó, o que eu ganhei aqui para tomar meu café. E aí, claro, esse pacote... Eu ia trazer um vinho da Bull Prime, acabou o vinho, graças a Deus, vendeu. Esse pacote que é teu, inclusive, é o nosso café SS4. Vamos fazer uma parceria em breve, inclusive, vou levar o nosso café lá na Bull. A ideia é que o cara tenha uma experiência também de café. Enfim, não estou aqui para falar para o nosso café, eu estou aqui para falar de histórias e hoje foi uma história um pouquinho assim só. E acho que se tivesse que tirar um grande achado dessa sala Vértices de hoje é poder ter colocado um pouquinho do Marcos Canã que as pessoas talvez não conheçam. Cara, para mim é um prazer, porque assim, eu conheço, né? Eu joguei bola com você, tô jogando bola, aí não jogamos nenhum time ainda, né? Não. Eu ganhei um, você ganhou outro. Tá na rixa ainda. Mas o homem joga muito e é um prazer poder conhecer você de verdade, a pessoa que você é e poder ter contado para as pessoas hoje um pouco de você. Imagina, eu que agradeço. Eu falo assim, né, amigo meu, porra, as pessoas acham que você é muito fechado, meio mal. Eu falei, gente, é capial do mato, é fechadão mesmo, não é o jeito, né? Então,
A gente é de uma origem muito simples mesmo, humilde, não é retórica, que todo mundo fala, não diz. E poder contar um pouquinho da nossa história é um prazer, agradecer muito, muito, muito o convite, não só de estar aqui, mas também de estar participando da comunidade. As pessoas também que querem saber um pouquinho mais, acessem lá as redes sociais, nós temos o canal do YouTube, tem o Instagram da Bull, tem o meu próprio Instagram lá também, tem o Instagram do Grande Içador, está disponível no Google Play. E quem quiser me ver, vai na Bull, estamos lá Sempre todo tá lá. dia. E os produtos dele, nossa, finalizando mesmo agora, os produtos dele inclusive estão saindo da Bull, né? Ele está indo com a marca Grande Assador, acho que a própria marca Bull Prime também tem, não? Não, é Só a Grande Assador. Está indo para os supermercados, está indo para o... Puxa, daqui a pouco você deve até ter visto. Vocês vão ver, tem um salzinho lá, tem uma foto minha lá, que eu penso um cara bonito que tá lá, mas é um cara que parece uns 10 anos atrás. Essa foto é de 10 anos Mas o cara atrás. fala assim, mas é você que sou eu. Eu falo, não é possível. Não, sou eu sim, olha bem, você vai ver. Mas tá lá, tipo, tem bastante lugar, sal, molho, as coisas. Obrigado, irmão. Deus abençoe mesmo, de coração, Junto, poder estar obrigado pelo junto. convite e parabéns pela tua caminhada. Eu acho que, vou te falar que no início eu tinha um pouquinho de restrição dentro do convite da fraternidade, que eu não entendia muito bem qual que era o propósito. Na primeira ida, minha mulher falou assim, nossa, você voltou diferente, né? Então, eu acho que é muito pelo o teu viés ali do que você construiu, do que você vem construindo, né? E eu tenho certeza que não é nenhum negócio, né? Mas tudo isso que você vem construindo vai alcançar aí, né? Se Deus quiser, aí, com muito esforço, que eu sei que você está se dedicando muito a isso, grandes feitos aí. Eu tenho certeza que quem participa ali, quem está envolvido ali, hoje quer entrar, né? As pessoas estão, pô, como é que é aquele negócio? Deixa, espere, né? Criou esse desejo. Você já criou aquele brand, né? O Prime ali, pô, mas eu quero conhecer esse negócio, quero estar ali. É uma frase que eu criei desde o início, que dá muito certo para isso, né? Para poucos, para os melhores. E aí, eu nem vou entrar nesse assunto, que eu fico muito feliz, é óbvio, mas é um trabalho que Deus está à frente de tudo, e eu tenho deixado sempre à frente de tudo. Vou te falar que você me ajudou muito a desenvolver minha espiritualidade e religiosidade. Quero deixar um pouco de lado. A fraternidade me ajudou muito a isso, muito mesmo. Feliz, fico feliz. São depoimentos desses que fazem com que a gente continue caminhando, porque é o objetivo desde o início, assim como um episódio como esse aqui. E eu quero agradecer você que ficou com a gente aqui mais de 1 hora. Nossa, passou de uma hora. Passou de 1 hora. Era 40 minutos. Mas está bom demais. O importante é que a gente está aqui, as pessoas que gostam de histórias boas, gostam de carne, gostam do Marcos, gostam da Bull Prime, gostam da fraternidade, elas estão assistindo. E eu quero agradecer demais a Seven Talks, que tem nos feito um trabalho imenso, que a gente só consegue fazer tudo isso por causa deles, da equipe toda que está aqui, o Eliseu, enfim, que faz com que tudo isso aconteça. É muito bom, gente, muito bom poder estar ao lado de pessoas boas. Obrigado, Deus abençoe e, olha, curte, comenta, compartilha, manda pergunta aqui. Aviãozinho. Aviãozinho, espere o nosso próximo episódio, que está sempre com histórias incríveis. Deus abençoe. Também, tchau. Valeu, galera.